Comitê Municipal de Transparência de Ribeirão propõe mudança no regimento interno da Câmara para restringir votações relâmpago, que muitas vezes causam prejuízos aos cofres públicos. A medida visa principalmente que projetos sobre aumento de remuneração dos servidores sejam debatidos com a população antes de aprovados. O anteprojeto apresentado pela Comissão Municipal de Transparência altera a redação de 4 artigos do Regimento Interno da Câmara, modificando o regime de urgência e urgência especial. Isso quer dizer aquelas votações que acontecem de última hora, no apagar das luzes, sem abertura para o diálogo com a sociedade. A proposta vai exigir que todos os projetos que visam aumento de remuneração do funcionalismo público sejam debatidos com a população antes de serem aprovados, porque hoje, pelo regimento interno da Casa de Leis, isso acontece instantaneamente. Um exemplo são os supersalários que causaram muita polêmica na cidade. Tem caso, por exemplo, de um porteiro na Câmara que recebe atualmente um salário de R$17 mil. E como isso aconteceu? Por esse dispositivo, pelo regime de urgência urgentíssima, que a população não ficou sabendo, era votado na surdina, não era discutido, não era debatido. Então, isso teve efeitos maléficos, tanto de impacto, a gente vê a questão desses supersalários, que é uma questão que ninguém consegue explicar como que isso aconteceu, mas muito se deve a esse dispositivo do regimento. Outros exemplos polêmicos que passaram em votação relâmpago foram a mudança no número de vereadores que poderiam ser eleitos e acabou gerando uma novela judicial. Aumento de impostos, como IPTU, sem discussão ampla sobre a planta genérica do município, as mudanças na Lei Cidade Limpa, que nasceu de um jeito e hoje está de outro, devido a tantas alterações aprovadas, e inconstitucionalidades que já fizeram da Câmara de Ribeirão, em diferentes legislações, a campeã em promover leis consideradas irregulares. De 2017 a 2020, foram apresentados na Casa de Leis 511 requerimentos de urgência especial. Só este ano foram 159. E essa é a preocupação do Comitê Municipal de Transparência, que em muitos casos sejam aprovados às pressas, sem análise e estudo. A preocupação é que, primeiramente, a votação da urgência urgentíssima no modelo que ele se dá fere princípios inerentes ao processo legislativo, pois não permite uma maior discussão ou um maior debate dos projetos ali apresentados, né? Pois veja, a votação relâmpago de um projeto de lei que envolve, por exemplo, um reajuste de salário, ele pode causar severos e permanentes danos aos cofres públicos, né? Pois não há tempo hábil de fazer uma análise jurídica adequada. A Ordem dos Advogados do Brasil, a Associação Comercial e Industrial e o Observatório Social estão entre as 15 entidades que fazem parte do Comitê Municipal de Transparência e defendem essa alteração no regimento da Câmara para garantir mais transparência nos projetos apresentados. O objetivo dessa proposta é possibilitar que tanto os vereadores como a população possa ter um conhecimento prévio do conteúdo e poder manifestar, quando necessário, em relação ao projeto. Então, que seja efetivado os princípios da transparência e da publicidade. Vocês querem evitar o que na prática? Evitar que projetos nocivos à sociedade sejam aprovados sem conhecimento, sem ser levado a conhecimento público. A proposta está com os vereadores e agora depende deles aprovarem ou não. A gente, inclusive, faz um apelo para que essa legislatura deixe essa alteração como um legado. A população de Ribeirão Preto vai ter um ganho muito grande, porque todos terão conhecimento dos projetos que passam, é o mínimo. Nós só estamos pedindo isso, democracia e transparência. Gislene Lopes para o Jornal da Clube. A Câmara informou que a proposta do Comitê Municipal de Transparência vai ao encontro do que a Casa tem feito, que é o caminho da transparência. Disse também que vê com bons olhos qualquer iniciativa que atenda aos anseios da sociedade. Agora, ao vivo, Thaisa Pinheiro traz mais informações. Thaisa?
André, a gente viu aí que essa é uma mudança que a população cobra e espera também há muito tempo. E sobre esse assunto a gente vai conversar agora com o analista político Isaac Barreto. Isaac, a proposta do Comitê Municipal de Transparência vai ajudar a evitar a aprovação de projetos polêmicos que muitas vezes passam sem conhecimento da população? Boa tarde. Boa tarde, Thaís, André, a todos que nos assistem. Com absoluta certeza que sim. Quanto mais tempo a sociedade tem para discutir os projetos importantes para a cidade, principalmente os polêmicos, melhor para nós como sociedade. A gente sabe que no calar da noite, os grandes projetos, os projetos que mais nos afetam é onde eles são votados e são discutidos. Então, quanto maior a velocidade e maior a quantidade de transparência desses projetos, melhor para nós. E a gente relembrou na reportagem, Isaac, alguns projetos aprovados no Afogadilho que trazem consequências aos cofres públicos até hoje, né, como supersalários. Está aí mais um motivo para mudar o regulamento da Câmara? Exatamente. Quando a gente tem tempo de discutir um projeto, a gente evita que esses privilégios sejam mantidos pelas máquinas públicas. Tanto os projetos vindo do Poder Executivo quanto do Poder Legislativo. Então, quanto maior o tempo, maior a transparência e maior as informações, melhor a sociedade tem para discutir e ver se esses projetos são adequados para nós como sociedade. E a gente pode dizer que essa proposta chegou no momento tardio? Chegou. No momento em que a gente está discutindo eleições agora, quando vão vir, né? Isso poderia ter sido desde em 2017, 2016, onde a gente já tinha problemas com esses projetos que vem apresentando. Foi importante, é uma importante decisão da Câmara e da sociedade, mas poderia ter vindo com maior antecipação. E olha, um outro exemplo é a Lei Cidade Limpa, né? Já mudaram tanto as regras sem dar a devida publicidade que deixou no prejuízo quem se adequou. Exatamente. O que acontece? A lei tem que ser igual para todos. E quando a discussão e quando a transparência dos projetos não são devidamente feitas, alguns sofrem porque entendem que a lei tem que ser cumprida e outros não, e fica uma confusão para a sociedade. Então, quanto maior a transparência e melhor a qualidade dos projetos feitos na Câmara, melhor para todo mundo. E outro caso, Isaac, é o número de cadeiras nas câmeras, né, que virou novela. Se tivesse tido mais transparência com os eleitores desde o início, a polêmica não teria chegado onde chegou, né? Exatamente. A gente precisa avaliar que reduzindo o número de cadeiras, nós vamos reduzir os gastos? Ou era melhor reduzir os gastos dos vereadores, dos gabinetes, da composição da Câmara Legislativa como um todo, ao invés de diminuir o número de representantes da sociedade? Então, foi uma discussão muito assodada, uma discussão que a gente não consegue hoje definir se foi bom ou ruim para a cidade. E o IPTU é só mais um exemplo de votação às pressas, aí no apagar das luzes? Exatamente, né? A gente está falando provavelmente de reajuste de impostos, e quanto menor a discussão, mais fácil para o Poder Executivo e para o Poder Legislativo colocar essas pautas em prática e esses projetos que acabam transferindo para nós, como os contribuintes, as dificuldades e a falta de fiscalização e de boa execução do orçamento. Ok, Isaac, obrigada pela sua participação aqui no Jornal da Clube. Daqui a pouco eu volto também com outras informações. André. Até já, Thaísa.